Boa noite a todos. Meu nome é Felipe Koleski, eu sou cirurgião bariátrico aqui em Santa Catarina e hoje nós estamos no primeiro Bari Live de 2021, no Bari Live de número 281 desde o início do programa. Um programa que é feito para os pacientes e para as equipes multidisciplinares, com grandes nomes da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, para falar de assuntos relevantes em relação a esse assunto. E hoje o tema é a pandemia continua. E o que você está fazendo? Para esse Bari Life, a gente vai contar com três grandes nomes da cirurgia bariátrica do Brasil. Os nossos convidados são o cirurgião de São Paulo e ex-presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica e atual vice-presidente executivo da Sociedade, Luiz Vicente Berti, o vice-presidente de cirurgião bariátrico em Londrina, vice-presidente da atual gestão, Antônio Carlos Valese, e o presidente da atual gestão, Dr. Fábio Viegas do Rio. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado. Prazer. Obrigado a todos pela presença. Então, a nossa transmissão, a gente tem que lembrar que é sempre ao vivo, pelo Instagram e pelo Facebook, e todos podem enviar perguntas. As perguntas pertinentes serão respondidas ao vivo e as demais perguntas vão ser respondidas pela equipe da sociedade durante a semana. O propósito do Bari Life de hoje é falar com todos aqui a respeito de como nós estamos convivendo com a pandemia. A pandemia ainda não acabou, a gente está vivendo situações de altos e baixos aí. Cada região tem sua própria característica, e eu vou começar perguntando para o Berti como está a situação em São Paulo. Boa noite, é um prazer estar mais uma vez aqui no Bari Live, esse canal que já ficou uma grife da cirurgia bariátrica e metabólica, onde a gente consegue toda semana interagir sobre vários assuntos da cirurgia bariátrica e metabólica. A situação ela continua muito parecida, como de algum tempo atrás, quando a gente conversou isso, que seria o final do ano passado. A doença é séria, ela existe, ela tem, a gente tem que respeitar a doença, mas as coisas estão continuando, as cirurgias eletivas elas estão acontecendo. Hoje o serviço público, né, eu trabalho na Santa Casa, a gente ainda está com as cirurgias eletivas ainda mais restritas, mas no serviço privado, onde a gente atua também, as coisas estão acontecendo normalmente. Nós temos casos, as UTIs estão com pacientes, os hospitais estão com pacientes, mas ainda a situação está sob controle. Não se fala nesse momento na cidade de São Paulo em baixar de fase. Hoje a gente está na fase laranja, ou seja, uma fase que você tem uma certa liberdade, restaurantes abertos até as 10 da noite, os parques abertos, ou seja, nós estamos numa situação, só para a gente entender, depois da laranja tem a fase verde, aí a azul seria aquilo que a gente esperaria. E o que a gente tem visto agora é que com a vacinação ela tem caminhado aqui em São Paulo de uma maneira um pouco mais rápida, e ela está trazendo, além da segurança para os pacientes e poderem voltar às suas atividades, mas também está diminuindo aquele peso emocional que nós vivemos nos últimos anos. Eu acho que de todos os grandes malefícios que a pandemia fez, foi essa desespero que as pessoas tiveram de pegar doenças, de não poder se abraçar, não poder frequentar, e a vacina deve trazer, além desse conforto para todo mundo de poder voltar a trabalhar e exercer, procurar seu médico, procurar seu hospital, mas também vai dar essa tranquilidade das pessoas começarem a sentir que já tem uma certa prevenção da doença. Isso vai melhorar tudo de uma maneira geral. Então, assim, da nossa última conversa, que eu me lembro do ano passado, a situação lá permanece igual, só que hoje nós já temos a esperança da vacina e muito mais gente sendo vacinada, o que traz tanto segurança como traz mais tranquilidade, que muitas vidas não vão perder. Nós tivemos aqui, na minha opinião pessoal, nós tivemos um pouco faltou um cuidado em lidar com essa pandemia, nós tivemos informações das mais alarmantes possíveis até as mais tranquilas. Isso faltou um pouco de todas os nossos dirigentes políticos, faltou um pouco um comando único para que a gente tivesse um único caminho. Mas, graças a Deus, as coisas estão, me parece, é grave, a gente tem que tomar muito cuidado, mas parece que nós já temos uma grande luz no fim do túnel. Valese, como que você vê a situação em Londrina e no Paraná? Londrina, a situação está inserida em todo esse contexto nacional, que uma recrudescência da doença,
Nós temos aqui no nosso hospital universitário, ele está abarrotado, todos os leitos de UTI estão lotados com vagas, os pacientes esperando vaga na UTI. E os hospitais privados, eles estão uma lotação em torno de 80%. E é isso que nós estamos vendo. Infelizmente, às vezes, o Berti colocou que os políticos não fizeram a sua parte, mas a população também, a gente vê nesse carnaval aí uma movimentação excessiva, uma aglomeração desmesurada, enfim, uma conjunção de fatores levando à propagação do vírus. Nós estamos com 3% da população aqui vacinada, é uma porcentagem muito pequena, mas como o Berti disse, já é alguma coisa. E me permita uma coisa, Felipe, o Berti ele começou dando os parabéns pelo Bari Live, e realmente o Bari Live número 281 é a menina dos olhos da sociedade, porque é através do Bari Live que nós informamos, como você bem disse no início, os nossos pacientes operados ou que pretendem ser operados. E por trás desse Bari Live existe a Séries, nossa repórter, existe o Rogério, o técnico, existe a Ângela, nossa secretária, a Catarina, a gerente de eventos. Então, uma série de pessoas, e nós aqui da diretoria estamos endossando começando esse Bari Live no ano de 2021, e agradecer aos internautas que nos acompanharam durante esses 280 e vão, se Deus quiser, acompanhar muito mais pela frente. Obrigado. Sem dúvida, é um programa que já está na história da sociedade e é esperado por todo mundo. Fábio, e você no Rio de Janeiro, o que você nos conta aí em relação à situação da pandemia? Bom, primeiro, boa noite a todos. Boa noite a todos os colegas presentes, boa noite aos internautas. Em nome da sociedade brasileira, como presidente eleito, eu dou as boas-vindas a esse programa, a todos que frequentam, a todos que semanalmente fazem parte dessa família que se tornou o Bari Live. É uma maneira de levar uma informação de maneira séria, baseada em critérios científicos. Então, em nome da sociedade, eu agradeço a presença de todos e que venham mais 280 Bari Lives. Esse é o primeiro Bari Live como presidente e com muita honra participo. A questão aqui no Rio de Janeiro teve muito ruim. Até abril foi um momento muito ruim. Desde abril houve um segundo momento em que ficou muito ruim, que foi o início de dezembro, por aí. Mas a partir do dia 2 de fevereiro, eu recebi até uma comunicação do secretário de Saúde, em que a fila da regulação estadual, pela primeira vez, que chegou a ter mais de 1.400 pessoas aguardando um leito de enfermaria e UTI, zerou. Ou seja, a gente, a partir do dia 2 de fevereiro, diminuiu sensivelmente a quantidade de pacientes. Há uma procura média na regulação, estou falando aqui do serviço público, há uma procura média de 60 casos por dia, mais ou menos, mas desde o dia 2 de fevereiro, essa fila por aguardar leitos de UTI zerou. Isso vem muito pelo trabalho que a Secretaria de Saúde vem fazendo aqui no Rio de Janeiro, que é realmente reconhecida por todos. Na questão privada, também a gente vê esse movimento. Há uma diminuição muito grande, as UTIs estão realmente assim, estão até com leite sobrando. Hoje, por acaso, eu entrei sem querer numa UTI que tem Covid e eu vi ali uns 4 ou 5 leitos vazios. Então, assim, realmente a gente está vendo essa questão aí na clínica privada. E realmente isso na nossa diária, na clínica diária, eu não trabalho no hospital público, eu trabalho no hospital privado, a gente vê que as cirurgias estão acontecendo normalmente. As cirurgias eletivas estão ocorrendo
Eu creio que hoje em dia a gente aprendeu muito a lidar com isso. A gente aprendeu a lidar, a gente tem protocolos muito bem estabelecidos, os protocolos de controle, os protocolos dentro do hospital. Eu me sinto muito mais protegido dentro de um hospital do que fora dele. Então, assim, eu realmente eu me sinto muito seguro. E, assim, desde que nós voltamos a fazer a cirurgia, eu já fiz, sei lá, incontáveis, mais de 100, 200 casos, 0 pacientes que pegaram Covid. Então, assim, acho que isso é muito importante, porque isso acalma a população. E hoje em dia existem protocolos, os médicos estão aprendendo a lidar, né, com essa questão do Covid no hospital. Os leitos são muito, muito bem equacionados, existem lugares específicos para o paciente com Covid internado. Os CTIs, as enfermarias, os quartos são completamente diferentes. Então, assim, hoje existem fluxos muito, muito bem estabelecidos nos hospitais, o que tranquiliza bastante a população e me tranquiliza também, como médico, de fazer cirurgia eletiva nesse momento. Eu não vejo nenhum problema, desde que mantidas as condições, né, de distanciamento, enfim, álcool gel, uso de máscara. Eu acho isso muito importante. E vem a vacina, né? A vacina aí é realmente a menina dos olhos. Eu concordo com o que já foi falado. Realmente a vacina dá para nós, os médicos, um alento, uma alegria muito grande, né? Minha mãe vacinou na terça-feira, e eu fiquei muito feliz com isso. E a gente recomenda. A sociedade, inclusive, colocou no seu site uma recomendação de que os pacientes têm que ser vacinados. E é muito importante essa questão da vacinação. Então, eu acho que com a vacinação, com os cuidados, eu realmente creio que a tendência é que a coisa equacione e fique aí num vai e vem, talvez piore agora por essa questão de uma nova mutação, mas a gente vai ver isso aí de uma maneira muito, muito sazonal, né? Isso que o Fábio falou foi muito importante, porque uma das questões que foi enviada para nós foi sobre é seguro fazer a cirurgia bariátrica nesse momento. Então, o Fábio acabou de colocar que a segurança da cirurgia existe. Ele colocou a casuística dele, que não parou de operar nesse período e não teve nenhuma complicação relacionada ao Covid. É isso que você vê também, Bert e Valese? Sim, é o que a gente vê. E for colocar um pouco mais de tempero nessa conversa, nós estamos lidando com a principal causa de um mau prognóstico da doença, que é a obesidade, que é o diabetes. Então, você imagina um doente muito obeso, é uma doença respiratória, onde as pessoas vão morrer pelo problema respiratório, um paciente muito pesado, que vai ter que ser ligado a uma máquina que vai respirar para ele vai ficar, vamos dizer assim, com o peito na cama numa situação. Então, assim, um doente muito obeso, ou com obeso, são os doentes que nós operamos, eles deveriam ter até uma prioridade em serem operados, porque nós vamos, assim, de todos os pacientes que eu operei, eu tive um paciente que no terceiro ou no quarto mês, ele foi positivado com a doença no quarto mês de operado, mas eu disse, doutor, eu tenho certeza, eu tive um resfriado, que não foi uma coisa assim, mas eu tenho certeza absoluta que se eu estivesse respirando como eu respirava antes, a situação poderia ter sido muito pior. Então, hoje, além de a gente, como o Fábio colocou muito bem, a gente se sente hoje mais seguro, a gente testa, o hospital testa todos os funcionários, os doentes fazem teste 48 horas antes de operar. Hoje os cuidados sempre foram rigorosíssimos, hoje eles estão cada vez mais rigorosos com esse tipo de controle de materiais e tudo no hospital, mas hoje o hospital é um ambiente muito seguro para a gente ficar. E a doença está aqui, não é no hospital, a doença a gente pega no ônibus que está cheio, como o Valese colocou, nas baladas que as pessoas estão frequentando de uma maneira maior. Então a gente diz assim, então o hospital hoje é um lugar seguro, a doença está aí, ela existe, mas é muito seguro. Então o que a gente notou é que nós operamos, continuamos operando, como o Fábio, como você, como
como o Valese, e os doentes não tiveram nenhum problema mais sério, muito pelo contrário, e não só os nossos doentes, outros doentes que fizeram cirurgia do coração, que fizeram cirurgias ortopédicas, vasculares e outras cirurgias. O que nós vimos foi que muita gente, por esse trauma emocional que a doença causou, pessoas que atrasaram seus tratamentos de câncer, de obesidade, e que tiveram um prognóstico pior, porque ficaram durante muito tempo sem poder ter esse contato, ou por medo, ou por dificuldade de chegar ao médico. Então, assim, hoje nós temos cada vez mais certeza de que a cirurgia bariátrica metabólica ela ainda não vamos aqui fazer como uma vacina, que seria, mas a cirurgia bariátrica ela traz uma qualidade, mesmo para que esse paciente venha a ter a doença em qualquer uma das fases, que ele possa se recuperar muito mais rápido e a gravidade da doença possa ser muito menor depois disso. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que a segurança hoje tem, e nós não tomamos todas as atitudes, mas continuamos fazendo aquilo que a gente sempre fez. Igualzinho como o Fábio falou, no começo a gente tinha uma rigorosidade maior, com aqueles capacetes. Hoje a gente vê que isso não é tão necessário, mas continuamos tendo todos os cuidados de profilaxia e de dosagens de equipes, de pacientes, antes e depois das cirurgias. Valese, e vocês têm algum protocolo de pós-operatório de cirurgia bariátrica aqui em tempos de pandemia? Alguma orientação específica para os pacientes? Alguma recomendação diferente? Eu queria reforçar só que o que o Bert disse, que o objetivo aqui do nosso BariLife, é informar os pacientes. Então, aqueles pacientes que desejam fazer a cirurgia, que estão em preparação, que não atrasem, porque os pacientes obesos, ele vai se beneficiar da cirurgia, como já foi dito, e se tiver alguma intercorrência clínica, como essa epidemia, ele vai ter um agravamento por ser obeso, a dificuldade respiratória, tudo. Em relação ao pós-operatório, esses pacientes, nós pedimos para eles que depois da cirurgia evitem contato com um contato maior, que fiquem em sua residência, ou se precisar sair, eventualmente, que tenha todos os cuidados, evite aglomerações, evite ir na casa de visitar muitas pessoas, enfim, todos os cuidados que a população deve ter. Para esses pacientes, nós pedimos que seja um pouquinho mais intenso, porque está numa recuperação de uma cirurgia e uma doença respiratória não seria o ideal. Embora, como o Bert falou, mesmo em recuperação de uma cirurgia, se ele contrair o vírus, ele vai estar em situação melhor do que estava antes de operar. Perfeito. Fábio, uma pergunta para você. Quais os mecanismos envolvidos na cirurgia que fazem com que reduza o risco de infecção grave por Covid nos pacientes obesos graves? Olha, a perda de peso, né? A perda de peso decorrente da cirurgia, eu acho que é o principal motor da melhora, primeiro, da qualidade de vida, né? A melhora da parte respiratória. O paciente perdeu 10% do excesso de peso, ele já melhora a sua hipertensão, ele já diminui a sua glicemia de jejum, ele já melhora muito com 10% de perda de peso. 10% qualquer paciente, né, assim, perde com 15 dias, 20 dias de cirurgia. Então, ou seja, um paciente com menos de um mês de cirurgia, ele já perdeu mais de 10% do excesso de peso. Com certeza, a média é um pouquinho maior que isso. Vamos colocar 10% que sejam. Só em perder 10%, o paciente já melhorou muito. Melhorou muito da função renal, melhorou muito da função respiratória. O paciente já para de roncar. O paciente praticamente já sai do hospital sem tomar medicação de insulina. Isso aí é muito comum, a gente vê isso frequentemente. Né? O paciente diabético opera no dia seguinte, ele está bem lá do diabetes dele, não tem, né? Vai sair com um remedinho de oral. Somente nas cirurgias de bypass gástrico, a gente vê que o paciente ele melhora muito da sua função cardiológica. Eu acho que isso que, na verdade, deveria, como o Bert falou, acho que deveria ser prioridade. Né? A cirurgia bariátrica ela deveria ter uma fila de prioridade, ou seja, e a gente viu isso.
eu acho que o grande susto que nós tivemos com a questão da pandemia e que nós não esperávamos que isso fosse acontecer, foram jovens obesos, que nós começamos a ver nos CTIs, complicados, com insuficiência renal, fazendo diálise, os jovens complicados, intubados, com dificuldade de intubar, porque você intubar um paciente obeso é uma coisa muito complicada para quem trabalha em CTI. Então, assim, e a gente não esperava isso, porque quando a pandemia começou, né, por não conhecer, ninguém conhecia, ninguém continua não conhecendo muito, mas, enfim, a gente esperava aqueles casos de pacientes mais idosos, com doenças crônicas, a gente não esperava jovens doentes, gravemente doentes. E o que a gente viu foi que a obesidade passou a ser, em determinado momento dessa pandemia, o principal fator de gravidade para uma Covid complicada. Porque se a obesidade leva à hipertensão, se a obesidade leva ao diabetes, se a obesidade leva a uma complicação respiratória, a obesidade passou a ser o principal fator de risco para você ter uma complicação grave, uma evolução grave da Covid. Então, eu acho que a questão da perda de peso é fundamental, né? Assim, perder um pouquinho de peso já é sensacional. Então, assim, o que eu falo para os pacientes, e repito até o que o Valese falou, operem. Opera. Não tem medo de operar, não. Vamos ter os cuidados, vamos fazer. Porque operar vai melhorar muito a sua função imunológica, inclusive. O pessoal fica com medo de, eu vou ficar com aquela alimentação. Não! A alimentação do primeiro mês, hoje em dia, os pacientes tomam vitamina, os pacientes tomam proteína. Hoje tem muita tecnologia em termos de alimentação e o paciente ele não desnutre. Não existe desnutrição no primeiro mês. Pelo contrário, o paciente ele nutre muito bem. Isso melhora com a perda de peso, com uma boa nutrição, melhora muito, muito a questão imunológica do paciente. Então, aqui a gente vê que tem uma unanimidade. A cirurgia é segura, a cirurgia não deve ser adiada pela pandemia. É uma situação unânime aqui por 3 colegas com uma grande experiência. E tem uma pergunta do nosso amigo Juliano Canavarros, que ele faz uma pergunta que vou fazer para vocês 3. Como vocês observam a procura pela cirurgia bariátrica em tempos de pandemia? Ele relata que em Cuiabá aumentou a procura por cirurgia bariátrica. Vamos começar pelo Bert. O que você tem visto aí, Bert? Olha, eu vou aqui concordar com o Juliano, e acho que todo mundo vai concordar. Assim, logo no começo da pandemia, nós estamos falando, começo assim, né, da metade da pandemia. O começo foi em março, abril, maio, todos nós, né, fechamos consultório, aquela coisa toda no começo, março, abril, maio. Quando a gente começou a atender em maio, e as principais notícias, o Fábio foi muito, muito, muito feliz quando ele colocou, o primeiro óbito no Brasil de uma pessoa fora daquele grupo de risco, mais de 60 anos, cardiopatia, aquela coisa toda, foi um jovem obeso. Foi, se não me engano, se não me falha a memória, no Rio Grande do Norte ou próximo ali. Isso começou, isso foi muito, a mídia botou isso de uma maneira muito grande, o jovem. Aí começaram a sair algumas notícias da Inglaterra, dos Estados Unidos, onde os jovens obesos eles eram muito acometidos. Isso levou com que muitas pessoas começassem realmente a entender que aquela doença era uma doença grave. Eu lembro o primeiro paciente que eu operei pós-pandemia, eu disse, doutor, o meu irmão pegou e ele quase morreu, e cada dia eu rezava para que acabasse logo os hospitais deixassem a gente voltar a operar, porque eu queria operar, porque eu sei que se eu pegar, eu vou ter uma coisa que eu vi o meu irmão, o sofrimento que foi. Então, assim, as pessoas começaram a voltar. E depois, já no final do ano, as coisas começaram a melhorar, nós vimos muitas pessoas buscando, e depois começou a voltar aquilo que a gente sempre teve, os pacientes vindo buscar, agora um pouco mais reforçado pela pandemia, mas começaram, porque as pessoas entenderam, de novo, mais uma vez, que a gente não está tratando de uma cirurgia para as pessoas ficarem mais bonitas ou mais feias. Não estão tratando de uma cirurgia para, como sempre foi colocada a cirurgia bariátrica, como uma cirurgia estética. As pessoas começaram cada vez mais, infelizmente, nós tivemos que sofrer uma pandemia dessa para reforçar aquilo que a gente briga nós todos aqui há 30 anos, que a obesidade é a doença mais séria que nós temos. E ela tem 3 tipos de tratamento: o clínico, o
comportamental, clínico e o cirúrgico. E cada paciente vai estar no seu nível. E quando ele passar do nível do clínico comportamental, o tratamento é cirúrgico. E a gente sabe que hoje que a obesidade mórbida, o tratamento clínico, ele é frustrante. Então, essas pessoas estão buscando cada vez mais. É óbvio que cada vez mais a gente está tendo hoje uma coisa que dificulta um pouco, que é cada vez mais as fontes pagadoras estão tentando criar mais. Nós temos, por exemplo, fontes pagadoras exigindo 5 anos de relatórios e coisas cada vez mais, mas eu sempre digo para quem está nos escutando aqui hoje, o obeso ele tem uma doença séria, ele não é obeso porque ele quer, é uma doença, essa doença, o tratamento da obesidade mórbida é cirúrgico. Lutem pelos seus direitos. E respondendo a tua pergunta agora, desculpa o desabafo, mas aumentou, mas agora a gente já vê que a coisa, a procura, primeiro nós tínhamos aquele desespero, mas hoje as pessoas já estão voltando e entrando no normal. Óbvio que sempre a gente vai ter, porque a obesidade hoje a gente só tratou menos de 1% de todas as pessoas que são elegíveis a ter esse tratamento no Brasil, a gente só tratou 1%. Então, nós temos muita gente aí sofrendo. Fábio e Valese, vocês concordam com o que o Bert falou? É o que vocês veem no dia a dia? Primeiro, presidente. Terapia aqui. Não, vai lá, vamos lá. Eu fico feliz porque nessa pandemia nós tivemos, salvo aquele período inicial, março e abril do ano passado, depois as coisas começaram a voltar e os pacientes voltaram com uma consciência importante, sabendo que ele, obeso, ele tem um risco maior. Tá? E não devemos minimizar ou colocar como sinônimo a obesidade como perda de peso. Atrás dessa perda de peso, existem uma série de mecanismos que acometem todo o corpo. Esses pacientes, eles são inflamados, o excesso de gordura provoca a formação de substâncias no corpo que são agentes anti-inflamatórios. E com o emagrecimento, vai haver uma diminuição disso, vai haver uma melhora, se o paciente é diabético ou não, mas vai haver uma melhora do uso da glicose por todo o corpo, e isso faz com que as defesas desses pacientes sejam melhores. Então, uma coisa que me deixou, assim, não feliz não é a palavra, mas satisfeito nessa pandemia, é que os nossos obesos tiveram uma consciência da gravidade do seu quadro. Fábio. Eu agradeço a mídia, né? Eu acho que isso a gente deve à mídia, a mídia como um todo, não só a mídia, as mídias sociais, mas também a mídia televisiva, enfim. Houve uma mudança, eu acho que o Valese tocou num assunto que é legal, muito bacana, mudou o perfil do paciente que voltou no seu consultório é um perfil diferente. Hoje o paciente vem no consultório e fala assim, doutor, eu quero operar. Ele está extremamente convencido de que ele precisa operar. Antes da pandemia, o paciente vinha, eu quero conhecer, eu quero entender, alguns não voltavam, enfim, e procuravam 2, 3, 4, 5 médicos, enfim, ouvia a família, né? Tinha uma influência muito ruim, muito negativa nisso, tentando convencer o paciente a fazer mais um tratamento clínico. Hoje, esse perfil mudou. Eu vejo isso no meu consultório. O paciente, ele volta, ele não quer ser convencido, ele quer te convencer. Ele fala assim, olha, doutor, eu vim aqui, pode pegar os exames, não precisa falar nada, eu quero fazer o exame, eu quero operar, eu estou com medo, eu estou com medo de pegar esse Covid, eu não quero pegar esse Covid obeso. Então, assim, ele está muito mais decidido. Eu acho que isso que o Bert falou, que o Valese falou, é extremamente importante. Hoje o paciente ele se conscientizou. E eu acho que a pandemia, se é que tem alguma coisa boa nisso, é que a pandemia trouxe para a sociedade a questão das doenças associadas, a gravidade do que é ter uma doença associada. Até então, a gente falava, os médicos falavam, mas isso não tinha caído a ficha do paciente. Com a pandemia, acho que de tanto falarem, olha, diabetes, hipertensão, obesidade, as pessoas começaram a refletir, entender, e caiu a moedinha, a fichinha, de que realmente essas doenças matam muita gente.
E a cirurgia, ela é um procedimento que salva muita gente, né? Então, assim, mudou o perfil. Então, aqui a gente tem mais um consenso, que a procura pela obesidade, pela cirurgia bariátrica aumentou, porque o paciente tomou consciência que a obesidade é uma doença grave e depende de determinados casos de tratamento cirúrgico. O paciente está decidido pela cirurgia, Beth. Como que ele escolhe um cirurgião para fazer a cirurgia? O que é certificação e qual a importância da certificação? Hoje a sociedade ela busca mostrar ao paciente que existem cirurgiões que se dedicam quase que todo o tempo do seu trabalho, né, à cirurgia bariátrica e metabólica. Ninguém vai dizer jamais que o A é melhor que o B, mas a gente pode dizer que o A ele frequenta mais congressos, ele produz, ele ensina, ou seja, que trabalha full time voltado para o atendimento à cirurgia bariátrica e metabólica. Nós falamos aqui muito em uma série de situações e todos nós, e já foram vários os temas do Body Live sobre isso, que a gente trabalha aqui em equipe, né? Nós temos hoje, não sou eu, cirurgião, com o meu paciente, como, por exemplo, eu vou operar a vesícula, eu chego no médico, olha, doutor, está aqui meu ultrassom, eu tenho pedra na vesícula, tá, você vai operar? Tá, passa para o cardiologista, avaliação cardiológica, os exames estão aqui, passa para o anestesista e vão operar. Aqui não, aqui nós temos toda uma preparação nutricional, psíquica, preparar esses doentes, ver como é que ele está antes da cirurgia, depois nós temos todo o acompanhamento pós-operatório. Então é muito importante hoje que o paciente, quando vá buscar o seu cirurgião, que ele faça alguns pré-requisitos, ver se esse cirurgião, se ele faz parte da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, se esse paciente, se esse cirurgião e essa equipe, eles estão, vamos dizer assim, uma palavra que eu mais aí coloquial, ele está antenado com tudo que está acontecendo na cirurgia, que ele frequenta congressos, e isso trouxe através da certificação. A sociedade lançou, na gestão passada, um programa de certificação onde ela mostra para os pacientes que aquele cirurgião, aquela equipe, aquele psicólogo, aquele nutricionista, eles passaram sobre rígidos critérios de avaliação pela sociedade. Então, são cirurgiões, psicólogos, nutricionistas, endocrinologistas, clínicos, todo aquele grupo, psiquiatras, todo aquele grupo que trabalha com a sociedade, preparadores físicos, ou seja, todo esse grupo, eles foram auditados em cima de protocolos muito rígidos. Quando a gente falou lá atrás, na primeira pergunta, o que a gente faz no hospital, que a gente tem todos os protocolos, e com o Covid aumentaram esses protocolos, são protocolos de segurança. Quando você faz as coisas dentro de regras claras, óbvio que os resultados sempre vão ser melhores. E a certificação da sociedade foi isso, foi criar critérios muito rígidos, critérios que são auditados, para mostrar para as fontes pagadoras mas principalmente para os pacientes, que aqueles médicos que obtêm essa certificação, eles estão trabalhando sobre rígidos critérios e mais. Anualmente eles são auditados, ou seja, o resultado deles é verificado e ele mantém essa certificação se cada vez os resultados forem melhores ou que se mantenham os seus bons resultados que estão. Então, a certificação hoje é mais uma arma, é mais uma ferramenta de segurança para o paciente, que não é só operar, é preparar bem esse paciente para ser operado, mas principalmente acompanhar. Ainda mais agora, com todas essas situações da pandemia, a gente tem que ter cada vez mais critérios rígidos. Então, a certificação ela ajuda muito, sim, ao paciente, ao hospital e às fontes pagadoras, para que eles vão buscar médicos que fazem aquilo que tem de melhor para o doente bariátrico e metabólico. Perfeito, Bert. Já foi colocado aqui anteriormente que a obesidade, a diabetes, são fatores de risco para infecção grave por Covid. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Fábio. Como que está a situação da cobertura da cirurgia metabólica pela ANS, Fábio? Essa é uma questão complicada, né? Porque a cirurgia metabólica, ela é uma cirurgia que já vem sendo feita em vários lugares do mundo. Mais de 50 países já aprovaram a realização da cirurgia metabólica. E a cirurgia metabólica, também chamada de cirurgia do diabetes, desde 2017, ela foi aprovada pelo Conselho Federal de Medicina, ou seja, é importante que o paciente entenda que
para um procedimento no Brasil, que tem por objetivo testar os resultados, se não tem bom resultado. A gente está tendo agora aí na ANS, né, essa questão das vacinas, coisa e tal, todo o cuidado que a ANS está tendo em relação às vacinas, isso existe, né? Isso a Anvisa, perdão, está tendo em relação às vacinas, isso existe dentro do Conselho Federal de Medicina, isso existe, enfim, que é a seriedade, que é a segurança. E, infelizmente, em 2019, 2020, houve uma solicitação por parte da Sociedade Brasileira e da Associação dos Hospitais de que a Agência Nacional de Saúde passasse a aprovar essa cirurgia nos usuários de planos de saúde. E isso não aconteceu. A Agência Nacional de Saúde não reconheceu que a cirurgia metabólica é uma importante ferramenta no tratamento, no controle do diabetes. Ou seja, aqueles pacientes que são usuários dos planos de saúde não têm direito. E veja só que coisa importante. A gente fez um estudo, a Sociedade Brasileira fez um estudo, que bastavam 10 centavos de acréscimo para cada usuário de plano de saúde para passar a ter direito a fazer a cirurgia metabólica pelo plano de saúde. Ou seja, hoje a Agência Nacional de Saúde não cobre. Ou seja, uma série de doenças que poderiam ser evitadas não serão. A principal causa de amputação são mais de 65 mil amputações por ano que ocorrem no Brasil por conta do diabetes. Casos e casos de insuficiência renal com uso de diálise e hemodiálise poderiam ser evitados por causa do diabetes. Então, vejam que a Agência Nacional de Saúde não aprovar a cirurgia metabólica é um absurdo. É um absurdo. E eu acho que é o momento do paciente começar a solicitar, questionar isso. Por que a cirurgia metabólica eu tenho direito, eu quero ser tratado? Ou seja, só pode ser tratado quem tem dinheiro para pagar uma cirurgia. Então, nós estamos falando de uma verdadeira exclusão social. Isso é uma exclusão médica. Isso é um absurdo. Estão impedindo milhões de pessoas, são mais de 16 milhões de pacientes diabéticos tipo 2 que poderiam ser tratados e não serão tratados porque a Agência Nacional de Saúde resolveu ouvir, ao invés dos pacientes, ao invés de mais de 10 trabalhos randomizados, ao invés do Conselho Federal de Medicina, ao invés de ouvir o Colégio Brasileiro de Cirurgiões, o Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva, Universidade do Paraná, enfim, Universidade de Pernambuco, todas as entidades científicas brasileiras e internacionais ouvir as operadoras de saúde que foram contra a aprovação pela Agência Nacional de Saúde da cirurgia metabólica. Então, infelizmente, cirurgia metabólica no Brasil ainda não será possível esse ano. Existe uma porta de esperança, dia 24 agora, a Agência Nacional de Saúde pode reverter essa questão, pode. E a sociedade está muito atenta a isso aí. Nós estamos brigando, vamos lançar carta aberta para conscientizar a população de que ela tem direito, de que isso pode reverter. E eu espero, sinceramente, que a Agência Nacional de Saúde, a ANS, reverta essa decisão. Gostaria de fazer uma pergunta para o Valese agora. O Fábio falou várias coisas bem importantes e interessantes em relação ao resultado da cirurgia metabólica. Aquela pessoa que está interessada em conhecer mais sobre cirurgia metabólica, onde que você indica que ela busque essa informação na internet, Valese? A sua pergunta começou, diria bem, mas depois na internet. Isso é complicado, porque a internet tem de tudo e é difícil, às vezes, um paciente ter um entendimento de filtrar as boas informações daquelas práticas ruins.
Inclusive, infelizmente, nós temos profissionais que deslizam para o lado comercial e não para o lado que deveria ser, do ponto de vista ético, tratar o paciente. Para isso, nós temos a Sociedade de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Se você tem se você tem interesse em aprofundar os seus conhecimentos sobre a cirurgia metabólica, acesse o nosso site. Lá nós temos links que vão direcioná-lo para uma literatura adequada, está com uma redação muito boa que dá para você entender. Então, vá para os canais competentes e nós oferecemos isso para você dentro da sociedade. É o que eu tenho a dizer, viu, Felipe? Então, você recomenda que acesse o site osbcbm.org.br ou Vida Nova Metabólica. São os dois sites que têm informações confiáveis dentro desse universo que é a internet. Uma pergunta para o Fábio agora de novo. Fábio, e aquele profissional de saúde que está envolvido no tratamento da obesidade grave e ele quer entrar dentro da sociedade? Quais os caminhos que a sociedade oferece para ele fazer parte da nossa sociedade? Bom, a nossa sociedade, ela congrega cirurgiões, ela congrega nutricionistas, ela congrega psicólogos, ela congrega fonoaudiólogos, ela congrega clínicos, endocrinologistas. O tratamento da cirurgia, o tratamento da obesidade mórbida, o tratamento, ele é muito amplo, ele é multidisciplinar. Então, tem várias maneiras, dependendo da sua área de atuação, existem maneiras dele se atualizar através da sociedade, né? Especificamente ao cirurgião, o cirurgião ele precisa primeiro ter o seu título de cirurgia geral, sua residência em cirurgia geral, ou pós-graduação em cirurgia geral, ou especialidade em cirurgia geral, e a partir daí ele ele vai se associar, ele vai entrar como membro associado da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, e a partir daí ele vai começar a sua evolução, né? Ele vai provavelmente fazer uma pós-graduação em cirurgia bariátrica e metabólica, que é um projeto que nós estamos lançando, né, se Deus quiser, esse ano, para os cirurgiões que estão se especializando. Isso é um meio de entrar também, uma forma dele criar uma especialização. Enfim, tem várias portas. Eu acho que o mais importante é o profissional se associar à Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, porque a sociedade é o polo de conhecimento. Nós temos inúmeras formas de passar o conhecimento para os profissionais. Cursos continuados, congressos, revistas científicas. A sociedade é o centro nervoso do Brasil, né, em termos de informação científica séria dentro da área de atuação, que é a cirurgia bariátrica. É uma pergunta que é recorrente no consultório, eu vou fazer para o Bert. A gente já conversou sobre isso nas questões anteriores, mas, por exemplo, o paciente que está num pós-operatório tardio, de 5, 10 anos de cirurgia bariátrica, e está mantendo o peso adequado, ele ainda se enquadra em paciente de risco para infecção por Covid-19 ou não, Bert? Que ele se enquadra, sim, porque todos nós, independente, até as pessoas mais magras tiveram. Mas, obviamente, que ele hoje, com 10 anos, ele, como a gente já falou aqui, ele tem todos os marcadores inflamatórios muito diminuídos. Tem um exame que a gente sempre pede aí, que se chama PCR. Você pega um PCR que indica o quanto a gente está... Tanto é igual o PCR que faz aí, tá? Mas a gente faz para medir infecção. E a gente vê um paciente obeso, esse PCR naturalmente ele é mais alto, e um mês depois isso abaixa, ácido úrico que era alto abaixa, a glicemia, como o Fábio falou, abaixa, a resistência, mesmo aquele que não é diabético, a resistência à insulina melhorou, esse cara respira mais, respira bem melhor do que respirava antes, ele já deixou de roncar, ele já não usa mais um CPAP, ele se mantém bem, e provavelmente se ele está
com 10 anos de bom resultado, foi um paciente que mudou os seus hábitos de vida, ou seja, não foi aquele paciente que simplesmente esperou que a cirurgia fosse uma coisa mágica. Ele está comendo melhor, ele está se exercitando, ele está tomando seus remédios. Então, esse paciente, obviamente, se ele vier a ser acometido pela doença, ele tem hoje milhares de vezes melhor prognóstico do que se ele tivesse com aquele peso que ele tinha antes. Então, ele pode vir a ser contaminado pela doença? Pode, mas com certeza a evolução da doença vai ser muito melhor do que ele como ele estava lá atrás. Ah, mas eu tinha um paciente, tem uma pessoa magra que eu sei que infelizmente faleceu do Covid. Não, a gente não está dizendo que a cirurgia é uma vacina contra o Covid-19. Estamos dizendo o seguinte, que os pacientes obesos mórbidos, se não tratados corretamente, e o tratamento é a cirurgia, o prognóstico vai ser muito ruim. Ele pode ser salvo? Sim. Nós vimos vários pacientes obesos sem serem operados, que graças a Deus e aos médicos e à ciência conseguiram se salvar, mas muitos que acabaram tendo problemas decorrentes do seu peso. Então, assim, pode sim, mas mesmo se ele pegar, a evolução vai ser muito mais favorável do que se ele tivesse com aquele peso que ele tinha 10 anos atrás. Perfeito, Bert. Vou fazer uma pergunta para o Valese. Nesse tempo de pandemia, uma grande parte das pessoas, pacientes do pós-operatório, eles tiveram uma recuperação do peso. O que você recomenda agora para esses pacientes que tiveram um ganho de peso e por onde eles devem começar? Quem que eles devem procurar? Infelizmente trouxe isso, né? Às vezes um consumo maior de bebidas alcoólicas em casa, uma menor atividade, o consumo maior de alimentos calóricos. Então, pacientes que já foram operados, eles trazem com eles uma carga genética de aumento de peso com uma facilidade muito grande. Então, são pessoas que têm que sempre se cuidar. Exercício físico, uma boa alimentação. Houve um descuido nessa parte da alimentação, houve uma impossibilidade, academias fechadas, tudo uma impossibilidade de realização de exercícios físicos, mas agora as coisas estão voltando ao normal. E o tratamento vai ser procurar ajuda, eu acho importante, mas fazer a sua parte. Uma boa alimentação, voltar a se exercitar, e essa pessoa tem que procurar uma ajuda que são as equipes de apoio aos médicos, os profissionais de Coesas, e muitos deles estão nos assistindo aqui. As nutricionistas desempenham um papel formidável, os educadores físicos. Às vezes esses pacientes estão passando por algum problema, seja no trabalho, criança pequena em casa, em idade escolar, então às vezes algum problema psicológico, emocional, tem aí os psicólogos, psiquiatras. Então não desistam do assunto, procurem ajuda e se exercitem e comam melhor. É isso. A gente tem um comentário da Fabiana, que fez uma cirurgia há 11 meses, perdeu 32 quilos já, e está muito feliz com o ganho de qualidade de vida dela. Situações, comentários como esse é o que a gente ouve no dia a dia no consultório, né, Fábio? Realmente, assim, é muito gratificante, né? Ouvir. Eu acho que mais gratificante, no meu entendimento, tem umas coisas que são muito gratificantes. Mas uma das coisas mais gratificantes é você passar na rua para uma pessoa e não conhecê-la. E ela vir falar com você, doutor, lembra de mim? Eu sou o fulano ou a fulana. E você não lembra, porque a pessoa está completamente diferente. Então, isso é muito gratificante. E aquela pessoa assim, olha, eu perdi 30, 40, 50, 60 quilos e obrigado, o senhor salvou. Então, assim, você não conhece, você olha, você não lembra a pessoa. Isso é muito gratificante. Uma outra coisa muito gratificante também é aquela mulher que engravidou. Eu acho que todas as minhas pacientes, seus filhos deviam se chamar Fábio ou Fabiana. Eu sempre pergunto, qual o nome, doutor? Bota Fábio, Fabiana, Fábio, Fabinho, ou seja, isso é muito gratificante, Felipe, assim, aquela mulher poder engravidar, isso é muito bacana. Acho que tem tanta coisa gratificante na cirurgia bariátrica. Ou aquela paciente que chega no seu consultório, doutor, eu era diabética, eu não tomo mais insulina.
paciente, a mulher do paciente chega, doutor, ele não ronca mais, eu consigo dormir. Ou aquela mulher que, doutor, eu não urino mais, eu não preciso usar mais Módice. Ou aquela paciente, doutor, eu consegui me limpar, né? Sozinho. Sozinha. Eu tinha uma paciente que o sonho dela era virar cachorra. Eu falei, virar cachorra? Ela falou assim, eu queria ir no baile funk, doutor. Eu queria comprar uma calça apertadinha e ir no baile funk. Olha só, isso é muito gratificante. Explicar para o Brasil essas terminologias cariocas. Não, mas a paciente, na verdade, o que ela queria? Ela queria ser feliz, ela queria dançar, né? Ela queria dançar no baile funk dela, enfim. Isso é gratificante. É isso que nos anima todo dia de levantar da cama e falar assim, hoje eu tenho consultório, hoje eu tenho cirurgia. Uma coisa que eu gostaria de acrescentar aí, todos nós temos esses casos, né? E o nosso moderador, o Felipe Koleski, ele aproveitou a pandemia de uma maneira assim bastante erudita e escreveu um livro. Mostra aí, Bert, você está com o livro dele? Então, quem quiser que veja esses casos aí, já colocados no livro dele. Mas eu queria... Ah lá, está lá o livro. Parabéns, Felipe. Obrigado. Mas o que eu gostaria de dizer é que a nossa internauta ela falou em quilos. O paciente ele sempre fala em quilos, tudo, ele vem no consultório, mas eu gostaria de deixar uma mensagem aqui, que os quilos, eu perdi tantos quilos, mas fulano perdeu mais. Na verdade, o que interessa é a porcentagem de perda do peso, porque não dá para comparar, eu gostaria que os internautas soubessem disso, se atentassem a isso, quilos perdidos num paciente de 180 quilos e quilos perdidos num paciente de 110 quilos, tá? Então, às vezes, as pessoas se frustram porque perderam menos quilos do que o vizinho. Mas o que interessa, e todos os médicos, vocês já estão acostumados, quem passa nos consultórios médicos e do pessoal da equipe multidisciplinar, que nós falamos sempre em porcentagem. Então, eu queria deixar registrado isso aí, viu, Felipe? Tá? Certo. A importância é que não é o peso perdido, é o ganho em saúde, né? Como o Fábio colocou, como o Beth falou. É o melhorar do diabetes, é o não roncar, é melhorar das artropatias, de todas essas situações. E qual a importância do segmento com a equipe multidisciplinar em relação à reposição das vitaminas? Para quem foi essa? Pode ser para o Fábio. Olha, a gente, assim, um dos consensos que a cirurgia tentou fazer é exatamente da recidiva, da recuperação do peso. Existem vários fatores, inclusive a pouca literatura que tem que diz que essas deficiências crônicas de vitaminas poderia ser um fator que ajudaria na recuperação de peso. Então, assim, a gente tem que entender duas situações. É muito melhor eu tomar um complemento vitamínico por dia, eu posso até esquecer de tomar 2 dias, que não vai me causar um mal. Mas, se eu deixar de tomar meu remédio da pressão, meu remédio do diabetes, outros remédios, aí eu posso ter um derrame, eu posso ter uma descompensação do meu diabetes. Então, a vitamina, ela é sim necessária, os pacientes têm que tomar. A gente tem lá uns micronutrientes, zinco, magnésio, umas coisas que são absorvidos muito pouco na alimentação normal. E como o paciente passa a comer uma quantidade menor, às vezes esses pequenos nutrientes começam a ter pequenas deficiências. Então, a vitamina, ela é sim... e não é assim, e o Fábio está aqui, que é um grande entusiasta da gastrectomia vertical, não, mas essa cirurgia não precisa tomar. Todas precisam tomar vitaminas, todas precisam fazer. E assim, e a gente tem que entender que nós estamos trocando, né, remédios por uma suplementação de alimentação. Então, a vitamina a reposição tem que ser feita, senão a gente começa com coisas que a gente vê, de repente, o paciente tem uma queda maior de cabelo, ou tem enfraquecimento de unha, ou começa com pequenos problemas de formigamentos na pele. E são pequenas coisinhas que, se tratado corretamente com um remedinho que ele toma, um suplemento alimentar que ele toma por dia, são coisas evitáveis e ele vai ter a coisa menor. Como em todo Body Live, o tempo voa. A gente tem 5 minutos só. Parece que começou agora há pouco. Eu vou deixar esse tempo aberto para as considerações finais, começando pelo Valese. Só lembrando que a gente tem 5 minutos para as considerações finais dos 3. Eu pensei que o caçula fosse ficar por último, mas tudo bem, eu vou ser o primeiro, então não tem problema. Eu comecei pela letra A, de Antônio. As considerações finais é que eu estou muito feliz em participar aqui com pessoas que eu continuo aprendendo.
tá? Eu estou muito feliz em reiniciar esse Body Live número 281 no ano 2021, um ano que depois da tempestade sempre vem a bonança, existe esse ditado, então é um ano que me traz bastante esperança e deixar como mensagem que aqueles pacientes que estão pensando em fazer a cirurgia, não deixem por causa da pandemia. Aqueles pacientes que fizeram a cirurgia, não deixem de procurar a equipe multidisciplinar, de fazer seu exercício por causa da pandemia. Era isso. Perfeito. Fábio, suas colocações aí. Tá. Bom, agradecer a presença de todos, dizer que a sociedade brasileira é um polo de informação, procurem sempre a sociedade, procurem sempre os médicos da sociedade. No nosso site, nós temos os médicos que são titulares da sociedade, os médicos que são acreditados, que são certificados. Procurem sempre esses profissionais, porque esses profissionais são profissionais que se especializam, são profissionais que estão sempre se atualizando. No mais, convidar todos para o próximo Body Life, né? Espero contar com todos aqui e teremos bastante novidade esse ano. Espero que isso possa agregar também bastante informação aos nossos pacientes. Perfeito, Mas Fábio. Agradecer a todos. Muito obrigado. Tá. E suas colocações finais, Bert? Ainda bem que é pela letra, né? Se fosse pela idade... Não, foi pela letra. Deixei claro que é pela letra. Foi um prazer estar com vocês aqui. Eu acho que isso aqui enriqueceu a todos nós. E só fixar o que o Fábio, que o Valério, que você falou o tempo inteiro. Façam a sua cirurgia, o ambiente hospitalar é seguro, as suas equipes, procurem equipes treinadas e certificadas e entendam que a obesidade não tem cura, tem tratamento. E todos nós aqui queremos dar sempre o seu tratamento junto com as nossas equipes multidisciplinares. Façam a cirurgia, porque mesmo que se você vier a ter essa doença, esperamos que ninguém tenha mais, vocês vão ter uma condição muito melhor de sair. Então, a cirurgia bariátrica ela é segura e ela pode prevenir complicações maiores do Covid. Muito obrigado e esperamos que esse ano, cada vez mais, os Body Lives aconteçam e mais temas. E parabéns, Fábio, pela sua gestão, que já está começando muito bem. Muito obrigado. Bom, muito obrigado a todos, muito obrigado a vocês três, sempre muito bom conversar com vocês. Obrigado a todas as pessoas que assistiram. E como resumo final, é o que o Bert falou. Não adiem a cirurgia, não adiem o tratamento de uma doença passível de resolução através de cirurgia, desde que bem indicada, com equipes qualificadas. E esperamos vocês aí nos demais Body Lives da sequência. Boa noite a todos vocês. Boa noite. Boa noite. Boa noite.